Em instantes vai começar mais um programa Infância em Foco e as duas convidadas que eu trarei hoje no programa vai abordar com a gente um tema muito interessante que até então eu não tinha muito conhecimento, vou me aprofundar agora. Você sabia que a introdução alimentar e a mastigação pode influenciar na fala dos bebês? É isso que a gente vai aprender no programa de hoje. Então, não sai daí que a gente já vem. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Olá, está começando mais um Infância em Foco. As boas-vindas para você aí de casa. Para quem está chegando agora, eu sou Mara Camargo e hoje o nosso assunto é sobre introdução alimentar e a mastigação. De que forma que isso influencia na fala das crianças? Apresentando agora as nossas convidadas, estou aqui com a Maria Júlia, fonoaudióloga. Bem-vinda, Maria Júlia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E estou também com a nutricionista, a Laís Palma. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Mara, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, meninas, e de quem está em casa assistindo, com certeza. Deixa eu apresentá-las melhor aqui. A Maria Júlia, gente, ela é fonoaudióloga materno-infantil e a área de atuação dela é amamentação, introdução alimentar, disfunções motoras orais, que a gente vai conhecer bem o que é hoje, e dificuldades de fala e linguagem. O público principal são as crianças de 0 a 10 anos. E agora vou apresentar também aqui a Laís Palma, que é nutricionista. E a área de atuação dela, ela atua, gente, como nutricionista escolar, também nutricionista no Criança Saúde e é nutricionista clínica materno-infantil, atendendo crianças de 0 a 12 anos de idade com doenças metabólicas, baixo ou excesso de peso, introdução alimentar e seletividade alimentar, por meio da terapia alimentar, e ela atende gestantes também. Que honra receber vocês aqui, hein, meninas? A honra é nossa. E agora a gente vai entender, né, o que uma nutricionista e uma fonoaudióloga estão fazendo aqui comigo, qual a relação entre o trabalho de vocês e principalmente no tema que nós vamos abordar hoje, que é sobre a introdução alimentar e a mastigação. Como que isso influencia na fala das crianças?
Nós entendemos hoje, né, que o processo da mastigação, ela envolve toda a musculatura oral da criança, né? Lábio, língua, bochechas. E a gente precisa que essa criança esteja organizada, que essa musculatura seja organizada para que depois venham as outras funções, né? Primeiro vai vir a dissucção, que é quando está na parte de aleitamento materno. Depois vem a parte de introdução alimentar. Então, quando a criança ela começa a se organizar para isso, a musculatura ela vai se desenvolvendo para que venham as outras funções, como a fala, por exemplo. Se uma criança ela não está ali organizada com essa musculatura, que tem alguma flacidez presente, isso vai prejudicar desde a mastigação até depois as outras fases, como a fala, né? É importante ressaltar que temos a diferença da fala e da linguagem. A fala envolve os sons da nossa língua, né? Os fonemas, e a linguagem é a forma de comunicação da criança. É importante, como eu disse, ressaltar que uma alteração de mastigação, uma flacidez dessa musculatura, ela não causa atraso de linguagem. Porém, pode ser que ela prejudique o processo de fala, da organização dos sons, dos fonemas. Por isso que é importante estar organizada e adequada toda essa musculatura. Olha só que importante, né? Então, na verdade, a introdução alimentar não é só uma introdução alimentar, né, Laís? É uma introdução para a fase da fala, da linguagem também. Isso. E como que funciona isso no consultório com você? Isso. Nós duas atuamos juntas, né, com consultorias de introdução alimentar. Então, principalmente, a orientação para esses pais, para esses cuidadores, de como que a gente vai iniciar esse processo, tá? Então, geralmente, é sempre a importância da textura desses alimentos. Por quê? Lá antigamente, acho que vocês já conseguiram vivenciar isso, a gente tinha a orientação de que era tudo batido, né? Começava pelo suquinho, depois ia pra frutinha, pra papa batida, né? E hoje a gente já tem a comprovação dos malefícios que isso causa a longo prazo, né? Tanto na parte do desenvolvimento da fala, por isso a nossa atuação juntas, né? No desenvolvimento da parte orofacial, né? E também no desenvolvimento do paladar dessa criança, né? Então, tem tudo, um montante de coisas envolvidas, né? Nesse processo que é rico, né? Que a gente tem aí para orientar. E realmente, e você falou de um passado, mas você sabe que, assim, nem é um passado tão distante, viu? Exato. Porque eu vejo que ainda tem nutricionistas, pediatras que orientam os pais a fazerem a comida batida, amassadinha, liquidificada. Que eu me recordo até que o meu sobrinho de 8 anos de idade, quando ele estava na fase da introdução alimentar, eu lembro que a minha cunhada peneirava toda a comida e foi orientado dessa forma. Isso. E aí, qual que é o prejuízo que essa criança tem com isso? Esse ponto que você falou é muito importante. A gente ainda pega recomendações, declarações de pediatras mesmo, né? Falando, primeiro você vai dar só o caldo da carne, depois a carne. Ou primeiro só o suco, né? Depois a fruta. Então, hoje a gente tem já recomendações mundiais da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, que embasa todos os profissionais e os pais também, porque são guias, né, que a gente consegue se nortear, falando justamente isso, né, de como que tem que ser, né, e o quanto esse modo pode se tornar prejudicial, né? Então, por exemplo, hoje a gente não tem mais recomendação que o suco ele seja ofertado antes de 1 ano de vida, né, por exemplo. Então, o que a gente começou a observar em estudos, né, randomizados a longo prazo, de que essa introdução alimentar, ela é feita de maneira inadequada, ela interfere tanto na questão do desenvolvimento, né, quanto na questão da obesidade. Então, essa criança não aprendeu a saborear esses alimentos, ela comeu alimentos muito mais líquidos, que não desenvolveu uma saciedade. A gente também tem a correlação com a seletividade alimentar, que é muito forte, porque a criança não teve contato com outras texturas, que a Maju pode falar melhor também sobre isso, sobre a dessensibilização. E aí, isso, consequentemente, gera problemas futuros, né?
E falando sobre a fala e a linguagem, Maju, como que esses alimentos que chegam fácil ali na língua, né? E talvez não dá nem para sentir realmente isso que você falou, né? Ter a sensação, o toque, a textura. Como que isso pode afetar na fala e na linguagem? Porque, vamos pensar, né? Uma criança estava ali recebendo só o líquido, né? Estava ali mais fácil para ela, que não é um processo tão fácil, porque a criança está ali aprendendo, né? Em cada etapa da sua vida. Depois, a gente começa com a introdução alimentar. A gente continua oferecendo alimentos mais pastosos ou até mesmo mais líquidos, a gente não vai conseguir trabalhar essa musculatura. Então, a criança não vai ter a percepção de cada textura, de cada consistência, como que essa musculatura tem que trabalhar. Depois, isso vai prejudicando cada vez mais. Por quê? Próximo aos 12 meses, a criança já está praticamente comendo a mesma comida de toda a família. E, geralmente, nós comemos, tem os pedaços da carne, alimentos que são mais sólidos. Se essa criança não aprendeu a mastigar desde ali do começo, como que ela vai conseguir dar conta de todas as informações que ela está recebendo ali na boquinha dela, né? Como que essa língua tem que se comportar, como é a etapa de deglutição. Acaba que, se não mastiga direito, não está triturando, não está sentindo os alimentos, aí tem a relação com a saciedade, também com alguns problemas que pode ocasionar a questão de estômago, porque você pensa, você não está mastigando de forma adequada, você está engolindo, não está sentindo o alimento, esse alimento está indo para o seu estômago, não tem a relação de saciedade. Então, precisa conscientizar essas crianças e trabalhar essa mastigação com elas, né? E como que a gente pode fazer isso? A criança, ela aprende por modelo. Então, é sempre importante fazer as refeições quando possível, todos juntos, mostrar o alimento que você está comendo, você mastigando na frente da criança para ela ver como você está fazendo, porque daí assim ela tem um modelo e ela vai conseguindo desenvolver essa função com mais facilidade, porque ela teve ali alguém que ela conseguiu se espelhar, né? E isso é de extrema importância. Porque se tem uma coisa que criança é curiosa, né, gente? Elas são bem curiosas, elas gostam de reproduzir aquilo que os adultos fazem. Então, realmente, o exemplo é tudo. Sim. E, Laís, agora uma pergunta que acredito que você vai conseguir ajudar até mais nisso, porque me surgiu uma dúvida enquanto a gente estava conversando. Porque tem a questão da insegurança dos pais também. Sim. Chega na fase da introdução alimentar, então, até então, a criança só tomava o leite materno, 100% líquido, né? Sim. Não podia nem com suco e água, até então. Das informações que eu tive, que eu recebi recentemente, né, gente? Eu sou mãe aí de um bebê de 1 ano e 9, então não faz muito tempo. E nessa questão da insegurança dos pais, como que pode ser trabalhado isso para quem ainda está com medo de dar um pedaço de carne, de dar um pedaço de um legume inteiro, por exemplo? Isso. A gente tem vários métodos de introdução alimentar, tá? Vou falar um pouquinho sobre o método tradicional, tá? Então, como que esse método ele se inicia? Os alimentos, aos 6 meses de vida, que a criança tem todos os sinais, que ela está apta para iniciar a introdução alimentar, ela precisa, né, o cuidador, ele precisa fazer aqueles alimentos bem cozidos, né? E é indicado que cada alimento, ele esteja cada um no seu lugar no pratinho. Então, o feijão, o arroz, a carninha, os legumes e as verduras, né? Assim como se fosse um prato de adulto, só que um prato minimizado ali para o bebê. A gente fala que é um PFinho, né? Então, esses alimentos bem cozidos e amassados, cada um no seu lugar. Ali por volta dos 8 meses, a gente vai ter a primeira evolução de textura. Que esses alimentos, eles não estão tão amassados quanto lá aos 6 meses, né? Então, é levemente amassado que já tem alguns pedaços. Lembrando, não há proibição de grão de feijão, não há proibição da carne. As carnes a gente orienta a ser carne moída, né, desfiadinha, mas não tem proibição quanto a isso. E depois a gente tem mais uma evolução de textura, ali por volta dos 10, né, 12 meses, que a criança ela já vai estar comendo a consistência dos adultos mesmo. Lógico que mais cortadinho, mas tem essa questão. O outro método que a gente teria é o método BLW, né, ou Bliss, que a gente fala muito, que geralmente a gente tem muito mais vídeos, né, mostrando hoje o bebê, né, então é onde o bebê, ele é o primordial ali.
Então, a gente deixa disponível para o bebê os pedaços em cortes seguros, tá? Existem tipos de cortes que a gente pode fazer, né? Que tem que ser muito bem orientado. E eles têm que estar numa consistência em que a gente coloque o dedo e você já consiga desfazer aquele pedaço. Facilmente. Exato. E aí, com 9 meses, a gente pica esses pedaços. O BLW, ele começa com o grande e depois ele vai para o pequeno. Porque é o momento em que a criança tem o desenvolvimento da pinça, né? Então, aí ele já vai pegando pedacinhos e direcionando. O conforto com os pais, o que a gente orienta muito, eu e a Maju, assim, em relação ao método, é o que se adapta para a família. O que a gente não pode fazer é aquela papinha batida, como a gente havia dito, por conta da textura e também por conta do sabor. Por quê? Numa consistência de sopa ou tudo batido, a criança não consegue entender quais são os sabores de determinados alimentos. Então, é um gosto só, né? Então, também para esse desenvolvimento do paladar. Então, a segurança dos pais, elas vêm com muita orientação e qual método ele se encaixa melhor para a família. Se é o BLW, se é o tradicional, se é uma forma mista, né? Importante também pra gente deixar esse bebê tocar nos alimentos. Que o bebê precisa ter esse contato, independente do método. Pra perder o medo, pra ter ali aquela segurança também, né, com os alimentos. Exato. Perfeito, Laís. Eu tenho muitas outras dúvidas importantes aqui que vai ajudar quem está nos assistindo, mas eu vou deixar para depois dos comerciais. Não sai daí. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos, a gente vai dar sequência aqui com a nossa fono e a nossa nutricionista nesse assunto super interessante, nesse bate-papo gostoso. Mas antes, tem um recado bem especial para vocês aí de casa, que é da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, Educação Infantil,
onde a infância acontece. Se alguém estava em dúvidas de qual escola matricular os seus filhos, agora acredito que já não tem mais, né? A escola Primeiros Passos é uma escola completa para a sua criança que está vivendo a primeira infância, até porque é uma escola muito segura, gente. Quando eu falo segurança, eu não digo só na estrutura física, que tem monitoramento por toda parte, tem portão que não dá acesso onde as crianças estão, mas a principal segurança, sabe qual é? A segurança de você poder trabalhar ou de poder ficar em casa e deixar os seus filhos em um lugar onde tem profissionais realmente capacitados, qualificados e que amam crianças, que esse é o principal pra gente, né? Para deixar o coração de nós pais bem confortável. E agora sim, vamos voltar ao bate-papo aqui com as meninas. Antes do intervalo, a gente estava conversando sobre a introdução alimentar e a questão da segurança dos pais, né? Em oferecer aos filhos os alimentos sólidos. E a Laís trouxe algo muito interessante, que é sobre o método BLW, que são pedaços um pouco maiores, mas tem também a questão da segurança nos cortes. Porque isso é importante também, né, Laís? É fundamental para que traga essa segurança para os pais do risco principal. Para mim, assim, sem dúvidas, conversando com amigos, com outras mães, a maior insegurança é de engasgo. O que você fala para a gente sobre isso? Sim, nós temos a questão da textura ser adequada e é realmente algo que os pais, eles trazem bastante, né? Então, é muito importante a gente lembrar também que um dos maiores riscos que a gente tem é com líquidos, né? Eu acredito que a Maju vai poder falar melhor, né? Então, a gente tem esse pai sempre orientado à manobra, né? Que ele possa fazer caso ocorra. Muito bem orientado quanto à textura, como eu havia falado. E também, agora a Maju pode falar um pouquinho a respeito dessa questão da diferença de engasgo e reflexo, né? Perfeito. Nós temos uma grande diferença, na verdade, e algo que acaba confundindo muitos pais, porque é uma nova fase, são muitas coisas acontecendo, e aí tem essa parte da introdução alimentar. Hoje nós sabemos que tem o engasgo e o reflexo de Gaack, né? Então, a gente consegue perceber alguma das informações que a gente sempre passa, algumas das orientações que a gente sempre passa para os pais é que o engasgo, a gente vai perceber que a criança fica até um pouco mais apática. Tem mudança na coloração dela enquanto ela está comendo. Então, é algo que você vai sentir. Tem a pausa da respiração. Então, é indicado que os pais estejam preparados para fazer a manobra, caso isso aconteça. E nós temos também o reflexo de Gaack. O que é esse reflexo, né? É um reflexo que é importante, porque quando o alimento toca a língua, é algo novo ali para a criança. Então, é uma resposta àquilo que ela está sentindo. Então, a criança faz como se fosse um engasgo, mas ela está ali consciente, logo depois ela vai conseguir engolir esse alimento, ou até mesmo ela tem algum reflexo de tosse, que também faz parte. Isso é normal. Muitas vezes, quando isso acontece com a criança, os pais já ficam um pouco mais aflitos, né? Nós super entendemos essas questões, mas para estar ali, presente, porque a criança, na parte de introdução alimentar, ela tem que ter a presença sempre, né, de um adulto ali, de um supervisor. Então, você vai estar ali perto da sua criança, você vai conseguir entender essa diferença, vai conseguir perceber, e logo depois a criança já vai conseguir fazer o processo de deglutição, e vai ficar tudo bem. Tem essas duas questões, né, do engasgo e do reflexo, mas que tem essa diferença que a gente consegue perceber depois. Tem alguma forma mais fácil de identificar a diferença entre um e outro, quando a criança realmente está engasgada e quando é só o reflexo? Quando a criança está engasgada, de fato, você vai perceber essa mudança na coloração, ela vai ficar até um pouco mais nervosa ali com a situação, não tem a questão da respiração. Já do reflexo, é como se fosse uma tosse, né? O alimento toca ali, tem aquela sensibilização e ela acaba tossindo, fazendo um movimento como se fosse de engasgo, mas é notória. Mas faz um barulhinho. Faz uma tosse, né? Tem ali uma presença. Então, você consegue identificar com facilidade. E o alimento, questão de tamanho, tem alguma relação com se for pedaço menor tem mais risco, maior tem mais risco? A relação do tamanho tem alguma coisa com o reflexo?
Depende muito, como a Laís colocou, de qual método você vai escolher, né? Porque daí tem as diferenças dos cortes. No caso do método do BLW, ele tem os cortes que são seguros. Então, é um padrão de cortes que a gente orienta para que os pais façam com a criança. Mas, o maior índice de engasgo é com o líquido, por exemplo. Por quê? A criança não consegue dar conta ali daquela informação que ela está recebendo, então ela acaba indo mais rápido, né? Com os alimentos, acontece, mas é mais difícil. Por exemplo, tem alguns alimentos que têm um risco maior. Uva, por exemplo, então a gente indica que tem um corte indicado para você oferecer a uva, porque dependendo do corte que fizer, pode ser que aconteça, tem uma facilidade maior com que isso possa ocorrer. A gente sempre está ali orientando, principalmente na nossa consultoria, porque eu sempre falo para os pais que é uma fase que surgem muitas dúvidas. Por isso que é muito importante ter ali o esclarecimento para que quando aconteça, saiba como lidar com essas situações, né? Ai, perfeito. Gente, essa é novidade pra mim. Eu confesso que eu fiquei surpresa de que quando é líquido, aí que corre mais risco da criança engasgar do que quando é em pedaços. Sim. Existem alguns alimentos que a gente tem maior risco, como a Maju disse, né? Então, um deles é a uva, que é indicado a gente cortar na forma longitudinal, por conta desse risco, né, se a criança acaba engolindo. Outros também são as folhas. Então, assim, Laís, como que eu vou fazer para oferecer, né, as verduras, alface, couve para essa criança? É sempre indicado que ele seja bem picadinho, né, nesse início, e aí a gente pode até colocar no meio do arroz, no omelete, num quibe. Então, oferecer nessas preparações que daí, depois que a criança vai desenvolvendo habilidades para comer a folha inteira, né? Outro alimento também que tem bastante risco é a maçã. Então, como que a gente pode oferecer? É a maçã raspadinha ou a maçã cortada no corte adequado do BLW e ela cozida. Ou seja, quando a criança morder, ela vai se desfazer, né? Então, existem também algumas dicas desses alimentos que têm mais risco. Outro alimento é a pipoca, né? Então, a pipoca, ela, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não é indicada antes dos 4 anos devido ao risco, né? Mas, lógico, vai de cada família e a gente tem para essa fase de 1 aninho, né? Que geralmente a criança começa ali a comer coisas diferentes, a pipoca de sagu, que daí ela não tem esse risco como a pipoca de milho. Ela não tem aquele milhinho duro, né? Já fica mais seguro para elas. E sabe que uma vez, a gente aqui conversando agora sobre o reflexo de GAC, já vou aproveitar para ver se é verdade, se é mentira, porque a gente vê muitas informações na internet, né? Mas é diferente de estar falando aqui com 2 especialistas feras, igual eu tô com essa oportunidade agora. Uma vez eu vi que o reflexo de GAC, com o passar do tempo, a criança vai perdendo esse reflexo. E ao contrário do que os pais pensam, quanto mais demorar para dar os alimentos sólidos, né, mastigáveis, que é sobre isso que a gente está falando aqui, a importância da mastigação, até mesmo para a fala, principalmente, mais corre o risco de engasgo. Ao contrário, né? Quanto mais demora, maior é o risco. Realmente, esse reflexo de GAC é assim que funciona? Já aproveitando para ver se é verdade ou mentira. Sim. É exatamente isso, né? A Maju também pode falar com mais propriedade. E o que a gente muito vê às vezes essa introdução alimentar, ela foi feita de maneira inadequada. E quando a gente vai querer evoluir, essa criança tem muita ânsia, digamos assim, né? Muita náusea, que na verdade é o reflexo que ele não foi dessensibilizado, né? Então, por isso, a importância mesmo. Olha, que legal. Tem o peso do alimento ali, né? Então, é uma sensação nova para a criança. Se ela foi privada de ter isso, ela só teve contato com um alimento mais líquido, pastoso, quando ela recebe esse tipo de informação, ela não consegue organizar dentro da boquinha. E acaba tendo essas questões de ânsia, pode levar até um quadro de seletividade, porque é algo que ela não estava acostumada, então depois para introduzir é mais difícil. Então, é importante realmente essa questão de avançar aos poucos na textura, e que os pais saibam que, às vezes, por algum receio, por algum medo que tem de não oferecer determinadas consistências e texturas, acaba privando a criança disso. Então, não, é importante que a gente vá aos poucos, que os pais se sintam confortáveis também, mas que não prive a criança de experimentar e ir avançando nessas texturas, porque assim a gente vai estar preparando ela para as outras funções que vão vir.
É importante isso que você falou. Eu sei que talvez seja difícil mensurar um tempo exato, mas eu gostaria de ter uma base aqui para trazer para os pais esse tempo de progresso dos alimentos, das texturas. Aqueles pais que ainda estão muito inseguros e começou com o alimento todo amassadinho, quanto tempo, mais ou menos, ali para ele, que a criança tenha um período seguro para que ela não tenha tanto atraso depois, prejuízos, como a gente vem conversando aqui, que é o prejuízo da fala e da linguagem. Nós sempre indicamos, né? Vem mais uma vez aquela questão, tudo depende do método, né? Mas sempre indica que aos 6 meses, a hora que começar a introdução alimentar, dê os alimentos mais pastosos, pode raspar talvez ali a maçã, mas ali por volta de uns 8 meses, essa alimentação ela já tem que estar com mais pedaços para a criança. Porque com 1 ano, ela já vai estar comendo os alimentos praticamente igual ao da família. Então, tem esse período, né, de 6, 8, próximo aos 12, que ela também pode complementar, que é importante que a gente vá avançando nesses períodos, porque depois a criança vai ter uma alimentação igual aos demais. E aí ela já precisa estar preparada para receber esses alimentos. Por isso que a consulta nutricional, né, infantil, ela é muito importante, até mesmo para avaliação em consultório. Então, a gente faz primeiro essa introdução com 6 meses, ali por volta dos 8, a mãe volta. Como que tá o pratinho, mãe? Me manda foto, traz no consultório. Vou observar a criança comendo, né, para ver como ela tá dando conta, até mesmo a avaliação com a fono. E daí, a gente caminhar para 9, 10, 11, que aí o esperado é que 1 aninho, consistência normal. Para poder acompanhar o quanto está então, essa evolução, isso, né? Pensar que tem essa janela de 6 a 1 aninho de idade. Eu acredito que, assim, a chave do negócio aí é confiar mais nas crianças, né? A gente não confia nos nossos filhos. Eu falo que eu fui muito segura na minha introdução alimentar com o Inácio, que até eu não cheguei a passar com o nutricionista, mas a pediatra dele, aliás, me tranquilizou muito nesse sentido. Já tinha conversado antes sobre o reflexo de Gag. E olha, que ricas, né? Essas informações que a gente está trazendo, que muitas pessoas não conheciam antes, o quanto vai ajudar principalmente mães que vai começar a entrar nessa fase gostosa, que é da introdução alimentar, e com certeza, a partir de agora, muito mais segura e tranquila, né? Sabendo que o reflexo de Gag, ele é previsível, que pode acontecer, mas acredito que a chave seja isso mesmo, confiar nas crianças. Exatamente. E uma dúvida, agora, mais específico aqui com a Maju. Maju, e uma criança que ela ficou por muito tempo? A gente estava aqui falando sobre essa questão, né, do período de também não deixar de forma muito tardia para trazer os alimentos sólidos, as texturas. E uma criança que ela ficou por muito tempo só ali nos alimentos líquidos, mais amassadinhos, e por conta disso você identificou que teve esse atraso na fala, na linguagem, por conta da musculatura. Gostaria que você explicasse um pouco mais o que afetou nessa criança, né, para chegar nisso, e se tem alguma solução com você, com o seu trabalho. Nós, dentro da fonoaudiologia, a gente trabalha com toda essa parte da musculatura, né? Da musculatura oral, principalmente. E tem a fala. E a fala é um dos componentes da linguagem, né? Então, a linguagem é a forma como essa criança se comunica, seja por gestos, por um olhar, e a fala diz a respeito em relação ao alcance dos fonemas, né? Tem alguns sons que a gente precisa fazer algumas movimentações com a nossa língua. Então, se tem uma criança que ela não tem uma musculatura ali que está bem organizada, que não está forte o suficiente, né, devido à questão de introdução alimentar, ou às vezes é uma criança que tem uma respiração errada, ela respira pela boca, então o que acaba acontecendo é que a musculatura, a língua, acaba ficando flácida, as bochechas, enfim. Quando ela vai falar determinados sons da nossa fala, como por exemplo o som do R, que é considerado um dos mais difíceis de ser pronunciado.
A gente precisa fazer uma elevação da nossa língua, tem que vibrar. Então, se a criança tem ali uma musculatura que está flácida, ela não está preparada para esse som, a criança vai acabar trocando esse som, muitas vezes, porque ela não tem condições motoras orais de produzir esse som. Então, a gente vai trabalhar fortalecendo essa musculatura. Primeiro, a gente avalia, identifica se realmente é uma questão de flacidez na musculatura. Se realmente for, nós vamos trabalhar. E como que a fono trabalha com isso? Seja conscientizando a dinâmica que a gente precisa fazer, né, os movimentos de articulação, e também com alguns exercícios de fortalecimento, trazendo para essa criança, para que ela entenda os movimentos que ela precisa fazer, e aí conseguir depois colocar em prática nos sons, né, nos fonemas de fato. Perfeito. Então, tem jeito também. Atrasou ali na introdução, nas texturas, tem como com a fono. Meninas, uma notícia triste, nosso tempo já acabou, passa bem rapidinho, né? Ainda mais com esse bate-papo, com um monte de assunto aí pra gente abordar. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui. Como eu falei anteriormente, eu tenho certeza que já aliviou muitos corações do pessoal que está aí nos assistindo, principalmente quem vai entrar nessa fase ou quem está passando, né, por esse momento. Então fica aqui meu agradecimento e prestígio pelo trabalho de vocês. Nós agradecemos mais uma vez, é um prazer estar aqui. Espero que tenha respondido as dúvidas de muitos pais e mães. Com certeza. Muito obrigada, Mara, pela oportunidade e espero ter ajudado várias mamães aí. A gente que agradece. E você que está aí de casa, quer conhecer melhor o trabalho das meninas, quer entrar em contato com elas, vou deixar aqui embaixo o contato, as redes sociais também para vocês conhecerem mais de pertinho esse trabalho com a Fono e com a Nutri que nós recebemos aqui. E agora eu te vejo no próximo programa. Até lá!